gente, Nathalie falando. Hoje eu vim falar sobre um tema muito interessante que chama O gigante acordou. Por isso que eu até tô com essa faixa aqui, por causa do gigante que acordou, e eu vou contar sobre a minha perspectiva, como que foi esse despertar do gigante na minha vida, no caso. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Curte, compartilha, ajuda aí, por favor, vai, curte aí. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Tudo começou em 2013. Eu tinha por volta de 20, 21 anos. E sabe como que é jovem, né? Nós temos muita vontade de ajudar, de alguma forma, de colaborar com o futuro do país. Somos muito sonhadores. E eu, nessa época, eu morava no interior, tinha vindo para São Paulo. Então eu via as passeatas acontecendo e eu não tinha a menor noção de como que funcionavam as coisas. Então eu achava que tudo era importante, não tinha filtro. Aí, a minha tia até zoava: nossa, Nathalie, você encontra uma manifestação, você tá indo junto. E é verdade, um dia eu encontrei uma manifestação dos professores, eu passei na Paulista e eu simplesmente marchei com eles. Simples assim. Então, nessa época começou as manifestações, começou aquele negócio do aumento da passagem do ônibus. Não vai ter, eu acho que era 20 centavos, né? Aí falava assim: não são os 20 centavos, não é apenas por 20 centavos. Então começou toda aquelas manifestações, e eu não conhecia ninguém que fazia parte disso, eu simplesmente sabia que ia estar tendo, e aí eu ia encontrar com o pessoal lá. E essa aí foi a primeira manifestação. Bom, eu acho que a do professor já tinha ido antes, acho que sim. Só que essa manifestação, ela me deixou... Ai, meu Deus, foi terrível. Depois desse dia eu falei que eu nunca mais iria numa manifestação na minha vida, porque eu fiquei: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que aconteceu? A gente começou lá a manifestação, aí eu encontrei um povo lá. Esse povo falou assim: pega a sua blusa, molha, coloca no nariz, porque na hora que eles jogar gás lacrimogêneo não vai arder. Então, lá vai eu, com a blusa amarrada, com a blusa amarrada aqui na minha cara, andando com esse povo aí, que eu nem sei quem é, eu não tive mais contato com eles, não fiquei sabendo o nome. Na verdade, quando o negócio ficou ruim, eles deram no pé, eu não vi mais ninguém. É bem assim, né? Na hora de... Aí tá lá, incentivando, mas na hora que o negócio dá ruim, aí sobe todo mundo. E foi o que aconteceu. A gente começou a marchar, e aí começou a ter confusão, porque aí começou a ter coquetel molotov, começou a gente brigar com a polícia. Então de repente, o que estava uma coisa pacífica virou uma loucura. E eu lembro que a gente estava indo pra frente, de repente, começou todo mundo a andar de ré, porque a polícia estava vindo e a gente andando tudo de ré. E aí, eu sei que eu fui parar num posto de gasolina, e lá eu estava em pânico, porque eu não sabia o que era pior. Eu olhava, dizem que não pode nem fumar no posto de gasolina. Não é o que dizem? Que você não pode fumar no posto de gasolina, porque tem, acho que, os negócios embaixo, que são inflamáveis, e pode explodir o posto inteiro por causa de um cigarro aceso. Só que no posto estavam tacando bomba de coquetel molotov. Vocês têm noção? Se falaram pra mim que eu não podia fumar no posto de gasolina, quando eu vi aquele pessoal tacando coquetel molotov, eu pensei: eu vou morrer. O que eu vou fazer na minha vida, né? E aí, ao mesmo tempo que eu vi o pessoal tacando bomba de coquetel molotov, eu via uns camburão pegando as pessoas e jogando pra dentro. Pegava aquele monte, parecia que eles estavam pegando os montes, sabe? E jogando pra dentro do camburão. Então eu pensava: se ficar, o bicho... se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. E eu tava lá no posto, na conveniência, e aí eu falava assim pro moço do meu lado: o que a gente vai falar quando eles vierem aqui? E agora? A gente vai falar que a gente tava lá na manifestação? Meu Deus do céu, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente tá aqui comprando na conveniência. E eu sei que eu fiquei lá até eles irem embora, parar aquela confusão toda, pra eu poder ir embora. E o pessoal que tava comigo já era. O pessoal que tava com a blusa amarrada no nariz, tinha todo mundo indo embora. Eu não via mais ninguém mais, né, no meio da confusão. Aí o povo foi embora, os policiais foram embora, e o pessoal que tava tacando coquetel molotov foi embora também. Então tá livre? Tá livre? Então posso ir. Fui pra casa. Chegou em casa, a minha tia, né, que eu morava com a minha tia nessa época, ela: Nathalie, você tava presa no posto de gasolina? Aí eu virei assim: eu tava, como você sabe? E ela: você tava? Aí eu: tava. Como que você sabe? Ela: Nathalie,
Passou na televisão que tinha um povo preso no posto de gasolina. Vocês acreditam que passou no jornal que tinha um povo preso no posto de gasolina, que o povo não saía de ir lá, no meio daquela confusão toda? E euzinha estava lá. Depois desse dia, que eu quase morri, porque eu pensei, meu Deus, porque destacava o Coquetel Molotov, né? Imagina, aquele cinegrafista da Band morreu. E também ser presa, imagina ligar pra minha tia, a tia vem me buscar porque eu tava aqui, não sei o quê. Você imagina a situação que ia ser pra mim? Aí depois disso eu falei que eu não ia mais e nada. Porque assim, eu fiquei com medo, né? Eu fiquei assim, meu Deus, não dá, né? E foi uma loucura, porque eu não entendi muito bem, na verdade a memória da gente é muito falha, então a gente acaba não lembrando tudo o que acontece. Eu sei que teve essa manifestação, assim, que deu essas confusões, mas depois teve uma e essa eu fui. Eu não sei, eu acho que já tinha falado que não ia ter nenhum problema, que realmente era de domingo, que ia família, que não ia ter né, essa loucura toda de coquetel molotov, porque assim, tinha tido uns dias que tinha aparecido os vândalos. E eles, eu lembro que até vidro da estação, do banco, tinha quebrado na época, eu lembro disso. E aí eu lembro que a gente até falou assim, nossa, mas estraga, porque a gente tá indo por uma boa causa, mas aí fazem isso e tal, né? Aí nesse dia que eu tive coragem de ir, falaram que era pacífica. E era de tarde, num sábado, a outra já era à noite, acho que numa quinta-feira, por aí. E aí eu fui. Só que eu fiquei doidinha, porque eu pensei, porque ali tinha cartaz de todas as reivindicações possíveis. Porque se lá na outra a gente era por causa dos 20 centavos, que era contra o aumento da tarifa de ônibus, que era contra impostos, alguma coisa assim, né? É mais focado nesse sentido. Nessa outra, as pessoas estavam lá por educação, por moradia, saúde, não sei, segurança pública. Aí tinha fora não sei quem. E aí eram várias reivindicações ao mesmo tempo. Então eu olhei aquela confusão e pensei, ué, mas como que esse povo quer que atenda eles, sendo que eles não estão pedindo nada específico? Se é tudo, tudo ruim, estamos reclamando de tudo. Aquilo ali foi um pouquinho confuso pra mim. E hoje eu vejo que essa confusão era porque não tinha liderança. Porque assim, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu tive conhecimento, teve o MBL, eu acredito que os tucanos também apoiavam de certa forma. Eu acho isso, eu penso isso, por quê? Porque estava contra o sistema na época, o governo na época, que era do Partido das Trevas. Então, era a esquerda soft, a esquerda globalista, progressista, versus a esquerda do Folha de São Paulo. E nós, o povo, não estava entendendo nada. A gente nem sabia o que era esquerda, o que era direita, a gente não tinha a menor noção sobre isso. Então, eu entendo isso, que tinha, que era do interesse dos tucanos essas manifestações. Tanto que depois teve o impeachment e quem ficou foi um do PMDB, né? E as pessoas, o que eu entendi? Que as pessoas estavam reclamando na internet. E dizem que foi aí que as coisas começaram. Claro que teve o Movimento Brasil, o Movimento Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre, teve isso. Mas teve muita conversa pela internet e aí as pessoas começaram a reclamar por causa da crise econômica que estava se instalando naquela época, que foi estourar mais em 2014, né, que começou a ficar mais visível, porque eu lembro que ia baixar a conta de luz, depois não baixou, né, acabou ficando mais alto e tinha as coisas, os preços estavam altíssimos, alguns itens. Eu lembro da época o pessoal reclamando do tomate, não compra tomate, a gente ficou meses em casa sem comprar tomate, que falou assim, não, enquanto não baixar a gente não vai comprar. Teve a época do feijão também, que o feijão estava muito caro. E aí o pessoal acabou se juntando e indo lá reclamar. E o desemprego já estava aumentando, tanto que já estava aqueles milhões de desempregados, não sei se na época que já era 14 milhões de desempregados. Então, e foi aí que começou também o trabalho da Lava Jato. O que eu entendo hoje? Estamos em 2023. Eu entendo que muitas pessoas teve muitas provas, teve as relações, dinheiro devolvido, o dinheiro foi devolvido, o dinheiro roubado foi devolvido. Só que eu entendo que eles deveriam ter punido outras pessoas também, que deveria ser muito mais do que aconteceu. Só que agora eles estão descondenando todos daquela época. O certo seria punir de um lado e do outro. Mas, na verdade, puniu só de um lado, né, a esquerda do Folha de São Paulo, e a esquerda soft ficou mais de boa. É isso que eu entendo. Curtir e compartilhar. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, Então, nessa época, começou a ter toda hora escândalo de corrupção.
os escândalos eram umas coisas assim bem difíceis. E a nossa presidenta falava umas coisas assim bem engraçadas, mas que a gente ficava assim, meu Deus, né? Como pode? Ai, até hoje eu dou risada das coisas que ela fala. Eu até fico na dúvida se ela é assim mesmo ou se é uma técnica pra distrair a gente, sabe? Eu falo umas bobagens, o povo dá risada e não percebe o que eu realmente sou. Eu não sei. Eu realmente fico na dúvida. Porque não é possível. Não é possível. Tem umas coisas que eu fico assim, gente, como pode, né? Então, aí nessa época começou a se instalar a crise até ter o impeachment. E na época, um pouco antes do impeachment, não tinha esquerda-direita. Ninguém sabia essa diferença de esquerda-direita. O que a gente sabia? Começaram a rotular coxinhas e mortadelas. Porque o Partido das Trevas trazia os militantes, pessoas de sindicatos, e por causa do pão com mortadela, que eu acho uma delícia, mas eu apelidaram disso porque era o que eles levavam para comer nessas viagens de ônibus que tinha que pagar para as pessoas irem, enquanto o pessoal da rua mesmo, o brasileiro que não era militante, eles iam no próprio bolso. E aí eles eram chamados de coxinha. E esse coxinha dá a impressão que... Coxinha? Eu tinha a impressão que era pessoa assim que é rica, mas não sou rica, né? Não sou rica e as pessoas que eu via assim também não eram ricas, né? Mas eu comecei a ver essa divisão. E aí eu percebia que eu tinha mais a ver com coxinha. Se fosse deixar coxinha e mortadela, não, eu sou coxinha. E aí eu só fui entender esquerda, direita, como a gente entende hoje, depois do Bolsonaro. Na verdade, eu já percebia as diferenças, mas eu não tinha um nome para isso, não sabia que era uma linha de pensamento diferente. E o meu primeiro choque de ideologia, de pensamento, foi quando eu saí do interior de São Paulo e vim para São Paulo, capital, e fiz teatro. Eu amo o teatro, foi muito bom para mim, eu me desenvolvi muito mais na comunicação, na desenvoltura, foi uma época muito importante. Eu gosto muito das pessoas, assim, várias pessoas eu gosto muito. E o que acontece? Só que o que acontece? A ideologia nossa não bate, os pensamentos é muito diferente. E quando eu comecei a fazer o curso, o que eu percebi? Eu percebia que em casa as pessoas eram muito diferentes daquelas pessoas. E eu não entendia por quê. E aí eu arrumei um namorado, que hoje eu sei que ele era esquerdista, que ele é, né, porque ele tá vivo, que ele é esquerdista, mas eu não sabia que ele era esquerdista. E a gente não se dava bem nada, a gente no início ele ia relevando, porque tava encantado comigo e tal, mas depois ele começou a ver um monte de defeito em mim, ele não conseguia... Gente, se tem uma pessoa que viu defeito na minha pessoa, foi ele, viu? Eu acho que ninguém nunca viu tanto defeito em mim que nem ele. E eu falava que eu também tinha as minhas reclamações sobre ele, e hoje eu entendo por quê, porque ele é esquerdista. E em 2018 ele me excluiu. Eu não sei se foi exatamente em 2018, porque eu fui descobrir que ele tinha me excluído uns 4 anos depois. Não, uns 2 anos depois. Eu não descobri na hora. É pra você ver, né? Porque eu não tinha mais contato com ele, era um ex de 2011, então era muito tempo mesmo. E eu percebi que a gente era muito diferente justamente porque ele era de esquerda e eu era de direita. E pra ser amigo, ok, mas pra namorar é um pouco difícil, não que não possa acontecer. Claro, né? É porque também era esquerdista, progressista, realmente os valores muito diferentes, as ideias muito diferentes mesmo. E então... realmente não dá no nosso caso, não que em outros casos dê. Eu acredito que tem caso que nem aquele raiz, né? Sei lá, né? Enfim. Então, ali eu entendi o que era esquerda e direita. E ali foi quando a gente começou a se politizar mais. Por quê? Quando, em 2018, eu comecei a me interessar por política, eu não entendia. Eu não conseguia defender as minhas ideias. Eu brigava muito pela questão da redução da maioridade penal, por questão de segurança pública. Porque eu ficava muito brava quando o Vitor Hugo, um rapazinho de 19 anos lá eu esqueci o nome da faculdade que ele estudava. Eu sei que ele tinha 19 anos. Quando ele chegou em casa, um meliante de 18 anos, de 17 anos, faltava 3 dias para ele fazer 18 anos. E ele foi de graça. O Vitor Hugo pegou o celular e mesmo assim ele atirou na cabeça do Vitor Hugo. Então, aquilo me deixou muito revoltada. Então ali eu já me chocava com os esquerdistas que defendem esses meliantes. Então ali eu já tinha as discussões porque eu me doía muito mais pelo Vitor Hugo. E por tantas outras vítimas. Mas em 2018 eu não sabia defender muito as minhas ideias. E foi aí que eu comecei a me politizar, a estudar mais sobre isso. Pra hoje eu ter mais noção. Não que eu saiba muito, mas em comparação a 2018 é muito melhor. E eu acredito assim que esse despertar, o que eu vejo? Eu vejo que tem pessoas que despertaram muito antes de mim. Muito antes mesmo. Tem pessoas que despertaram antes mesmo desses protestos de 2013. E eu fico assim, nossa, como você é inteligente.
Nossa, como você é inteligente, como você percebeu essas manipulações, essas coisas antes, né? Então, hoje eu fico assim, meu Deus, eu fico muito feliz porque eu vejo muita gente empenhada, pagando, gente, investindo em estudo. E a nossa educação é muito ruim, o ensino é muito ruim, sempre nos piores lugares, daquele teste lá do PISA, tá junto com um país da África, só 12% da nossa população é realmente proficiente em português, é uma coisa assim, é uma lástima, é lamentável. Mas eu tenho orgulho de ver o quanto de senhorinha estudando, assistindo palestra, assistindo jornal, comentarista, fazendo curso, porque assim, mais importante do que essa reprodução midiática, mesmo porque existe a mídia que tem o viés, que ela não trabalha com a verdade, ela trabalha com a ideologia. Então, ela fica refém da ideologia, e se precisar passar por cima da verdade, ela passa pela ideologia. Então, é muito importante os cursos. E eu vejo hoje o pessoal pagando o curso. Então, realmente, houve um despertar. A nação brasileira está se politizando. Você vê um idoso, o idoso, ele sabe ele sabe o que é o Senado, o que é o Congresso, ele começa a entender a diferença das funções de cada um, começa para poder cobrar. Como que você vai cobrar se você não sabe nem qual que é o cargo, o que a pessoa tem que fazer? Então, isso é muito bonito, eu estou muito contente por isso. Eu acho muito engraçado a minha trajetória. Eu acho muito engraçado ter namorado esquerdista e a gente ter se dado muito mal, sem saber que um dos motivos da gente brigar tanto era porque a diferença de visão de mundo era muito diferente. Ele falava assim, nós estamos em caminhos diferentes, em tempos diferentes. E eu não entendia, né? Eu não conseguia entender. E hoje eu entendo como que ia ser difícil, ainda mais quando eu tivesse a visão que eu tenho hoje. Realmente, nós somos inviáveis. E é isso, pessoal. Curte e compartilha este vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido, que tenham aprendido, que reflitam sobre o seu despertar, como que foi, o que você está aprendendo sobre política, sobre a administração do nosso país, a questão cultural, a questão de contra a corrupção, de contra tudo essas coisas assim que oprime o povo. E é isso. Muito obrigada.